Meu nome é Muniz Sodré, eu sou professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui professor da Fluminense, também fui professor da UERJ, tenho quase 40 livros publicados em torno dos temas de cultura brasileira, cultura afro-brasileira e mídia. A professora Silvania Euclênio me sugeriu que falasse aqui brevemente, não é uma conversa muito longa, sobre racismo e comunicação. E recentemente, no meu último livro, chama Pensar Nagô, que é um ensaio filosófico sobre o pensamento Nagô no Brasil. Logo na introdução, eu tratei também brevemente dessa questão do racismo, embora não seja esse sequer o tema desse livro. Eu vou me permitir retomar aqui uns 2 ou 3 parágrafos e depois entrar propriamente no tema do racismo em comunicação. É que até o século XVI, primeira questão da cor, a questão do racismo, mas até o século XVI havia comunidades ou havia povos que tinham costumes, que tinham aparências distintas, mas não havia gente de cor. Isso é uma invenção moderna. Quer dizer, gente de cor com uma designação universal que resultasse dos sistemas de classificação posteriores aos séculos XVI, que foram elaborados pelos teóricos europeus, que esses mesmos que moldaram os contornos do que eu chamo uma biopolítica racial. Essa questão da raça foi uma biopolítica colonizatória. Então, a partir daí, cada potência colonial foi administrando à sua maneira, ou às suas conveniências, essa biopolítica, disseminando nas escolas, metendo na cabeça das crianças, na cabeça das elites colonizadas. Então, o racismo surge daí como um lastro justificativo do domínio sobre os escravos, sobre os negros, sobre os colonizados, sobre os descendentes de escravos. Então, dentro desse, que eu chamo desse paradigma, ser branco é uma injunção moral. Era visto como uma injunção moral. Ser branco é uma injunção moral. Então, hoje, a segregação abertamente racial, ela esmaeceu, ela se enfraqueceu. A segregação, eu digo, dentro de um complexo maior, um complexo mais moderno, de dispositivos disciplinares, a que se deu o nome de biopoder. A biopolítica convertendo-se em biopoder. Então, o sistema de dominação não se apoia mais sobre o conceito biológico de raça. Por quê? Porque a antropologia, a biologia mostrou que todos nós temos praticamente o mesmo genótipo. O fenótipo, a cor é que é diferente, o genótipo é o mesmo. Ora, se não há genótipos radicalmente diferentes, não há raças. Há uma única raça, que é a raça humana. Então, e a cor da pele não serve para essencializar diferenças humanas. Só que as categorias morfofenotípicas, quer dizer, as categorias de cor, branco mais branco, essas categorias homem branco e homem negro, são marcações operativas de uma lógica de domínio. Não existe essa essência, homem branco e homem negro. Essa é a minha posição. Isso é uma marcação dentro de um paradigma para dominar. Ou seja, é um jogo de opostos duvidoso, dentro de um paradigma étnico, em que a cor clara denota uma primazia existencial. Porque o matiz cromático se presta à tipologia classificatória. É fácil olhar e dizer, esse é claro, esse é mais escuro, esse é melhor e aquele é pior. Ora, aí a cor passa a se converter no traço por excelência da diferença. E um grande poeta e pensador francês já havia dito isso, não relativo ao racismo,
mas ele disse, não há nada mais profundo do que a pele. Ora, esse jogo hegemônico só é evidente dentro de um contexto de memória escravagista. É a memória do escravo, é a memória do escravagismo que faz essa marcação tão clara. Se você tem um espaço social sem dominância da cor clara europeia, o que os antropólogos chamam a dolicocefalia europeia, você pega, por exemplo, um contexto chinês, aí você diz, olha, o oposto a branco no contexto chinês seria amarelo, por exemplo. Só que nunca se falou, por exemplo, num continente amarelo, assim como se fala num continente negro. Por que se fala no continente negro, na África como continente negro? Porque a memória escravagista é a persistência classificatória do negro. Isso é um álibi para a naturalização da coincidência histórica entre o continente africano e o tráfico escravagista. Isso foi primeiro estimulado por muçulmanos, estimulado depois por cristãos europeus. Isso existia na África, a figura do escravo feito na guerra, na conquista, mas o tráfico de escravos é uma coisa, primeiro de muçulmanos e depois dos cristãos europeus. Ora, então, a justificação universal da violência escravagista, da violência contra o negro, é um fato de religiões universais, o islamismo e o cristianismo. Ora, veja só, então, para mim, concretamente, essa distinção branco e preta é uma construção, é uma ficção. Os homens existem com suas variações de cor e apenas coexistem como pessoas, mas numa disputa de posições, que é dentro da luta concreta de direitos civis, para lutar contra a discriminação, a relação racial existe. Então, eu tenho repetido isso, a raça não existe, mas a relação racial existe. A relação racial significa, são relações sociais moldadas pela crença de que existe raça. E como quem dominou o tráfico, quem dominou o sistema escravagista era gente de pele clara, que quem quiser chame de branco, com a gente de pele escura, quem quiser chame de negro, também vale, se diz que a cor clara é melhor. O problema é quem mandava, quem tinha a arma, quem era o dono, quem era o senhor, quem é que controlava o exército. Então, há, portanto, um abismo muito grande entre dizer que não existe raça, que o racismo, portanto, está condenado ao desaparecimento, e a prática das relações sociais, onde isso existe, isso continua existindo dentro da relação social. Então não basta o pensamento grande iluminado, a filosofia europeia, a boa consciência para dizer sim, eu amo as diferenças, amo os negros, quando na prática nada disso funciona. Portanto, uma diferença muito grande entre o reconhecimento intelectual abstrato da diferença e a prática. Na prática, o racismo existe e continua a existir. Eu vejo o racismo como um mal-estar civilizatório. Ele é mais forte do que a relação econômica, tem esse negócio de porque é pobre, ou se fosse rico, se tivesse na renda não haveria racismo, mas haveria sim. Haveria formas diferentes de racismo como continuar a existir. Então, eu acho que o racismo, portanto, apesar de ter acabado a forma jurídico-política do racismo, falando concretamente aqui do Brasil, a abolição acabou com a forma jurídico-política do racismo, mas a abolição não conseguiu abolir a forma social escravagista. Ou seja, acabou juridicamente, acabou politicamente, mas a forma social continuou. E que forma social é essa? É a forma social escravagista. É a forma social que continua alimentando a relação racial e a relação de domínio. Onde? Na cabeça das elites, mas também na cabeça dos pobres. Por quê? Porque num país de forma social escravagista, de memória escravagista, nascer com a pele clara já é nascer com uma vantagem patrimonial no jogo das relações sociais. Ora, é isso
que nós podemos chamar de racismo de estrutura. Portanto, o racismo não é apenas a manifestação individual ou grupal, negro é isso, eu não gosto de negro, é aquilo. Esse é um racismo conjuntural, que ocorre às vezes, pode não ocorrer em outras, mas o racismo de estrutura, ele conteve na memória coletiva a rejeição significa a discriminação, e ela perpassa as instituições, ela atravessa as relações sociais de forma, hoje, que eu chamaria molecular. Portanto, o racismo de estrutura se manifesta no racismo molecular. O que é o racismo molecular? É o racismo sem que a grande doutrina precise aparecer, sem que as grandes frases existam contra o negro, mas aparece nas atitudes, na maneira como as organizações se instituem, na contratação para o mercado de trabalho. Portanto, esse racismo molecular, que vem do racismo de estrutura, ele é também seletivo. Ele está na seletividade para as opções sociais, para as boas opções sociais. Então, repetindo, existe um racismo de estrutura que atravessa as instituições, e esse racismo de estrutura se manifesta em formas moleculares, em formas micros na sociedade social, e afeta diretamente os descendentes de africanos, afeta os negros, principalmente na forma da seletividade social, no recrutamento para o emprego, no recrutamento para as boas escolas, no recrutamento para as boas opções sociais. Então, o racismo, ao mesmo tempo, seletivo. Ora, o que é que isso nos diz? Uma das formas, hoje, vigorosas e constantes dessa seletividade está na mídia. A mídia. A mídia é hoje os jornais primeiro, depois a rádio, a televisão, hoje a internet. Eu chamo tudo isso de mídia. A mídia eu retomar a frase de Gramsci, é o intelectual orgânico das classes dirigentes, é a mídia. São 9 famílias, por exemplo, detêm os principais órgãos de comunicação aqui do Brasil. Essas 9 famílias são descendentes de famílias fundadoras. Essas 9 famílias fazem parte da elite brasileira. E essa elite tem incrustado em sua memória, em seu comportamento, esse racismo estrutural. Portanto, é a mídia quem efetivamente pauta e agenda comportamentos sociais. Nessa pauta, nesse agendamento dos comportamentos sociais, está inscrito o racismo. Eu digo, portanto, a mídia brasileira, apesar de aqui e ali recrutar um ou outro negro, eu falo, a televisão tem um na emissora tal, tem outro no jornal aqui e ali, a mídia é racista. Mas de que forma é racista? Ela pode falar contra o racismo, mas ela é estruturalmente racista. Ela prepara uma pauta social onde a figura do negro, se não se assimila aos modelos ocidentalizados, seja o modelo da família ocidentalizada, seja o modelo do empreendedor de sucesso, daquele que teve sucesso, a mídia filtra seletivamente e põe na frente. Mas a realidade concreta do homem negro, que é até hoje um cidadão de segunda classe no Brasil, essa situação é excluída, essa situação é recalcada. Ora, isso tem consequências sociais, tem consequências políticas enormes. As primeiras consequências sociais é a preparação à educação, está na formação educacional de jovens, onde a diversidade étnica e a diversidade cultural não está inscrita na escola. Se quiser fazer uma revolução na educação brasileira, isso começa com a diversidade. E diversidade não é apenas a aceitação formal, intelectual do diferente. É a aceitação sensível do outro dentro de seu espaço. A escola brasileira tem que se preparar para isso, para combater o racismo, para lutar contra o racismo. Lutar contra o racismo não é falar intelectualmente contra o racismo, isso não adianta nada.
Ela tem que se preparar para isso. Depois tem que se preparar na mídia, que é uma espécie de pedagogia secundária do cidadão brasileiro com relação às suas formas sociais. Ora, nesse sentido e nessa direção, eu diria que o problema do racismo, a questão racial no Brasil, quando é efetivamente tocada no plano das relações sociais, as elites reagem e reagem violentamente. Se há uma coisa inovadora, que o governo Lula realizou, foi a questão das políticas de afirmação social. As políticas de afirmação social, de afirmação racial no Brasil, eu não sou sequer, digamos, esteticamente afinado com a questão das cotas. Eu defendi as cotas desde o início. E vi depois a transformação que essas cotas operaram na composição dos públicos universitários e até nas relações sociais, intersubjetivas, que passaram a ocorrer no espaço universitário, em várias universidades que eu conheço, onde as cotas foram implantadas. Mas depois a própria questão do Bolsa Família, a questão de políticas se começaram a contemplar descendentes de escravos, eu diria que isso mexeu com a consciência das elites brasileiras mais do que qualquer questão de natureza econômica, de natureza política. Não é questão nem de esquerda, nem questão de política. Na verdade, o que as pessoas não suportaram, as elites não suportaram, é ver suas relações diferenciais de poder mexidas, tocadas. Mais importante que dizer, olha, fez esse acordo tal com a Petrobras, corrupção da Petrobras, isso é importante, combater a corrupção. Nenhuma dúvida com relação a isso. Mas para as elites, o que efetivamente tocou é saber que, de repente, aqueles R$120, sei lá quanto é, que a Bolsa Família dá uma família no final do mês, ela diz assim, eu não estou encontrando mais empregadas com a mesma facilidade. Essa frase parece banal, parece simples, essa é uma ferida narcísica no comportamento autocentrado e poderoso das elites brasileiras, das elites nacionais, não apenas dos ricos, mas também dos pobres, da gente pobre de cor clara. Porque a gente pobre de cor clara foi educado na consciência, na expectativa de, por ter cor clara, poder ocupar um lugar de privilégio também na sociedade. Então, isso existe para pobres e para ricos e para pobres. Para ricos com mais poder, com mais eficiência, com mais eficácia, porque, digamos, ocupa lugares de disseminação de informações, ocupa lugares de formação de opiniões, mas isso existe também para os pobres. Portanto, não é uma questão de classe social apenas. A questão racial, essa relação racial, esgota, ela vai além da relação de classe social. A relação de classe social não esgota a relação racial. Então, as instituições brasileiras não foram suficientemente